é o central das Escrituras Sagradas, é o texto centro das Escrituras Sagradas. Todo o Antigo Testamento aponta para esse texto. E esse texto ele é marcante em relação a cada um de nós que sente isso, sente essa confiança. Esse texto, ele também fala ao nosso coração, quando nós conseguimos dizer assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me fez crer no Senhor. Isso tem a ver com esse texto. É um texto conhecido, é o central das Escrituras. João 3,16, e vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 a 18, e depois a gente pula alguns versículos e vai lá para o versículo 36. Esse texto, ele começou a ganhar a dimensão na minha vida, depois que eu conheci Jesus. Antes de conhecer Jesus, esse texto não significava tanto, mas agora, conhecendo Cristo, conhecendo o Salvador, conhecendo o Senhor da nossa vida, nós podemos ver esse texto com outros olhos, com outro sentido, e podemos entender que nele está o que é de mais importante na vida. Existem muitas coisas importantes na vida, viu? Existem muitas coisas que são prioridades na vida. Existem muitas coisas que são urgentes na vida. Mas essa é ultra urgente, essa é ultra necessária. Não tem coisa maior, não tem informação maior, não tem ideia maior, não tem sentido maior do que esse texto. Capítulo 3, versículo 14 ao versículo 18. E depois, pulando alguns versículos, vamos lá para o último. Quando o texto diz assim para nós: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Gente, que texto denso. Eu gosto dessa expressão, texto denso, para dizer o seguinte: nós temos poucas letras com muito conteúdo, nós temos poucas frases com muitíssimo conteúdo. Toda a Escritura Sagrada aponta para esse texto. O plano de Deus apontou para esse momento, que foi o momento em que o ser humano reviveu, porque o ser humano morreu no Calvário. Desculpe, o ser humano morreu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. O ser humano morreu ali. O ser humano estava fadado à destruição total. Não estou falando da destruição física, estou falando da destruição espiritual, que é pior. O ser humano estava fadado a viver eternamente longe de Deus, eternamente no juízo, eternamente sofrendo as penalidades daqueles que estão sob a ira de Deus. Esse era o fim do homem. Mas tudo o que Deus fez, desde o início até o final, desde o momento em que todas as coisas tiveram a sua corrupção caracterizada, até quando as últimas coisas serão refeitas, nesse momento, porque foi esse momento
que representou a volta do ser humano para Deus. Com detalhe, nem de todos. E no texto, ele é muito forte na palavra crer. Por exemplo, nós, nesse capítulo 3, nós vemos várias vezes o verbo crer, nós vemos várias vezes, não é, arrumado de diversas formas, a palavra crer. Só nesses últimos versículos, nós vemos ali no versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. No versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu a o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois no versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Só nesse versículo 18 nós temos 3 conjugações do verbo crer. Então, a questão é esta: quem crê no Filho tem a vida. Gente, isso daí, nós precisamos estar trazendo, fazendo com que pulse na nossa consciência sempre, para a gente não se esquecer disso jamais, porque é esse não esquecimento que vai fazer com que a nossa vida ganhe qualidade, essa consciência sempre constante, é isso sempre piscando na nossa memória, sempre piscando na nossa consciência, sempre alertando a nossa consciência, de que só existe uma coisa importante, não existe mais nada importante a não ser esse momento em que nós fomos resgatados, nós somos salvos por Cristo Jesus. O Evangelho de João é o Evangelho que mais caracteriza, não que os outros não caracterizem isso, mas o Evangelho de João é o Evangelho que mais caracteriza esse crer em Cristo, é o Evangelho que mais marca a soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação, é o que mais ressalta e realça a doutrina da salvação. É o Evangelho que diz que Jesus é a água da vida, é o Evangelho que diz que Jesus é a porta que nos conduz ao tabernáculo, é a porta que nos conduz para dentro do Santo dos Santos, na presença de Deus. Gente, isso daí é muito, muito especial, para que a gente esteja nos alimentando disso. Eu sei, os irmãos já sabem disso, mas nem porque, não é porque nós comemos arroz e feijão quase todo dia, se não todo dia, a gente não precisa dele. Nós precisamos disso. Isso é que vai alimentar nossa fé, isso é que vai fazer com que os meus ideais sejam colocados em segundo plano em relação aos ideais de Deus, que os propósitos que eu tenho para a minha vida sejam colocados em segundo plano para os propósitos de Deus para a minha vida. E o propósito de Deus para a minha vida primeiro, o propósito de Deus para a nossa vida primeiro, não é que nós sejamos bem-sucedidos, eu sempre digo isto, não é que nós sejamos felizes em família, não é que nós sejamos bem realizados nesses poucos anos de vida que nós vivemos, mas o grande propósito de Deus é que nós estejamos sendo refeitos à imagem e semelhança desse Cristo, que nada mais, nada menos, é o próprio Deus, é o exemplo perfeito do homem que Deus projetou, e que Adão quebrou, mas em Cristo Jesus nós estamos sendo refeitos. Então, esse texto, ele marca muito a importância, a força e a objetividade do Evangelho de Jesus. A objetividade do Evangelho de Jesus está nesse Cristo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que Deus não está preparado com a nossa felicidade, Deus não está preocupado com a nossa felicidade, Ele está preocupado com um elemento que vai startar todo o índice de felicidade do mundo. Porque o ser humano, ele só vai se encontrar, o ser humano só vai ser feliz
se ele crê em Cristo como seu Salvador. Por isso é que Deus não quer que nós tenhamos, Deus não está preocupado em nos dar uma boa vida, porque Ele sabe que nós teremos uma boa vida, independente da vida que temos, se nós o conhecermos. Teremos uma boa vida, mesmo num leito de hospital. Teremos uma boa vida, mesmo ganhando pouco. Teremos uma boa vida, mesmo estando doentes. Teremos uma boa vida, mesmo vivendo conflitos. Porque Ele já nos deu, primeiro, aquilo que vai nos dar sustentação para a nossa vida como um todo. Pela manhã nós trabalhamos a ideia, que muitas vezes nós perdemos, o ensino bíblico da depravação do homem. O homem é depravado, o homem é pecador, o homem está afastado de Deus, como um todo, o ser humano está afastado de Deus. Então, as coisas que sofremos na vida e no dia, os sofrimentos, as dificuldades que temos, as frustrações que temos, estão na proporção do quanto o ser humano é depravado, o quanto o ser humano é pecador, o quanto o ser humano está afastado da glória de Deus, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram, eu pequei, não há ninguém desculpável, como dissemos pela manhã, não há ninguém desculpável debaixo do céu. Então, esse texto parece que nos coloca no centro da vontade de Deus, que é perceber o quanto Ele nos amou. Ou seja, nós não precisamos de mais nada. Se nós não recebermos mais nada no aqui e agora, nós já recebemos tudo. Agora, é que o nosso Deus é tão misericordioso conosco, que Ele sempre oferece a sua mão para nos ajudar. Venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, não é mesmo? Convite do próprio Cristo, convite do próprio Jesus, a palavra do próprio Deus em Cristo Jesus, dizendo: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele cumpriu isso 10 dias depois da sua ressurreição, através da chegada do Espírito Santo. A chegada do Espírito Santo é essa promessa que Jesus Cristo fez, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, você tem o Espírito Santo habitando em você, se você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Se você é de Cristo, você tem o Espírito de Cristo, e se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo, como Paulo fala em Romanos 8, 9, capítulo 8, versículo 9. Então, esse texto é muito, muito central. E esse texto também vai mostrando para nós que Jesus foi enviado, não é para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. O mundo é culpado, existe a ira de Deus sobre o ser humano, é isso que ele vem dizendo, com exceção aquele que nele crê. Por isso é que ele diz ali, quem crê nele já está, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então ele não veio para condenar, porque já está condenado. O que ele veio fazer é salvar aqueles que a ira de Deus estava sobre as suas cabeças, na proporção do crer. É o que o texto vem falando sobre crer. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha só, faz sentido isso. Jesus foi enviado para salvar o mundo da situação de ira que ele estava e que ele está. Nós, em Cristo Jesus, estamos fora deste espectro de justiça, de julgamento. Por quê? Porque nós queremos em Cristo Jesus.
É o que ele fala no versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida. E tem a vida eterna, não é a vida física, tá? Ele não fala da vida física, porque vida física todos nós temos. Todos nós. Até os animais irracionais têm vida física, vida bios, que a gente chama, vida bios, de biologia, estudo da vida. O que Jesus Cristo veio trazer é vida zoe, é vida espiritual, é vida eterna, é promessa de vida eterna, é a retirada dessa ira de Deus sobre as nossas cabeças, é a retirada da nossa dívida, como cantamos, porque ela foi pregada na cruz. O apóstolo Paulo, ele só pregava isso. O apóstolo Paulo só pregava isso. E nós não temos outra mensagem a passar. Irmãos, esse pastor não tem outra mensagem. A mensagem é esta, é a que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E deixa de estar condenado, caso creia. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, o que o outro lado, é nós estarmos olhando a vida de uma perspectiva, como todo ser humano olha, sujeito às frustrações, porque a vida, ela promove para nós inseguranças e frustrações, sim ou não? A vida proporciona para nós frustrações. Quando nós olhamos Eclesiastes, eu vou pedir para você ir ler no livro de Eclesiastes, porque Eclesiastes é o livro de Salomão, no momento em que ele esqueceu muito da centralidade, entre aspas, do Evangelho. Ele se afastou da centralidade, da boas novas, do relacionamento com Deus, e se envolveu com as coisas do mundo. E ali no capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz assim, esse é o outro lado, tá bom? É o lado daquele que não tem a sua vida alicerçada nesse Evangelho que salva. É o outro lado daquele que tem a sua vida pautada nessa única mensagem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ali no capítulo 2, Salomão disse assim, ele escreveu assim, eu disse a mim mesmo, vem, experimenta alegria. Esse é o outro lado, você pode não olhar para essa mensagem como ele está, e viver as circunstâncias da vida, e os prazeres da vida, conforme são mostradas, e conforme são oferecidas. Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta alegria, desfruta o prazer. Mas aí ele fala no final, mas isso também é ilusão. Ilusão aqui, eu gosto sempre de mencionar isso também. Essa palavra ilusão vem de uma ideia, de uma figura que eles tinham em mente. Então o autor, Salomão, quando colocou, mas isso também é ilusão, ele teve a visão de uma bolha de sabão. Bolha de sabão. De repente, existe e de repente não existe mais, e ninguém sabe de nada mais. Daqui a pouco esquece, quantas bolhas de sabão nós furamos? Alguém consegue contar? Eu nem lembro que eu furei bolha de sabão. Alguns vão dizer. Mas aí ele diz assim, concluí que o riso é loucura, e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho, e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana.
Fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa, também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias, escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o meu coração, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos faziam, ou haviam feito, e em todo o esforço que empenhei, no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo o que se faz debaixo do sol. Então essa é a posição de um ser humano que não atenta para o que é mais importante. E o que é mais importante? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que existe de mais importante na vida é garantir a vida eterna. Não é garantir o status quo agora. A vida agora vai terminar daqui a uns dias. E dia sim, começamos o ano outro dia e já estamos em outubro. Faz 6 anos que eu estou com os irmãos aqui desde o início, mesmo antes da posse. Parece que foi outro dia. Não é, Getúlio? O tempo é assim. Passa rápido. O que Salomão percebeu foi isso. Tive tudo o que quis, satisfiz todas as minhas ilusões, todos os meus desejos, tive de tudo, tive de tudo que era bens, enfim. E o que eu estou chegando nesse ponto? O que eu ganhei? Nada. Não há nenhum proveito em tudo o que se faz debaixo do sol. Então, o que é demais? O que há de mais importante nesse mundo? É aquilo que tem a ver com a centralidade do Evangelho, é aquilo que tem a ver com a centralidade dos propósitos de Deus para o ser humano. Eu louvo muito a Deus, porque eu fui conquistado por Ele. Eu louvo muito a Deus, pelo que de onde Ele me tirou. Não que eu tivesse uma vida promíscua, não que tivesse uma vida descompromissada com a minha família, não. Me converti, o Fernando estava com 9 meses. Começo de casamento, começo de formatura, tinha me formado na universidade, estava trabalhando já bastante, enfim, tudo. Mas eu estava correndo atrás do vento, porque nada do que eu estava buscando ia me dar felicidade. Eu não sei onde eu estaria agora se não fosse a salvação em Cristo. Eu não sei. E até brinco, eu não sei nem se eu estaria em algum lugar agora, se não fosse essa salvação. E essa salvação me trouxe para perto dele. Então não tem como não olhar esse centro da Bíblia Sagrada, esse capítulo 3 de João, é o centro de gravidade do universo. O centro de gravidade, alguns talvez entendam mais do que eu estou querendo dizer do que outros. É o ponto principal, é o ponto de equilíbrio. É o ponto em qualquer corpo em que há equilíbrio pleno. Fora desse ponto não existe equilíbrio algum. Esse texto de João 3 é esse centro de gravidade do universo.
é o centro de gravidade da minha vida, é o centro de gravidade da sua vida, é o centro que dá equilíbrio. É esse centro de gravidade que permite alegria na tristeza. Alegria na tristeza, Jurema, o que é isso? Alegria na tristeza? Pastor, pensa bem, ou é alegria ou é tristeza. Não. Em Cristo Jesus, nós podemos estar vivendo uma circunstância de tristeza, mas recebendo o consolo de Deus, recebendo a presença de Deus, recebendo o direcionamento de Deus. Ou Jesus estava triste no momento do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, por livre e espontânea vontade. Ninguém o obrigou. Não foi Pilatos que determinou. Não foi os judeus que o colocaram na cruz. Foi. Eles foram usados. Não é? Eles foram usados como instrumento para isso. Mas Jesus se apresentou para que de livre e espontânea vontade estivesse ali no meu lugar e no seu lugar. E é exatamente isso que João 3,16 fala. O contexto desse capítulo 3 é aquela conversa de Nicodemos com Jesus. Quando Nicodemos, muito incomodado com o ministério de Jesus, Nicodemos, muito incomodado com a sua mensagem, a mensagem já estava fazendo uma marca importante na vida e no coração de Nicodemos, tanto é que ele foi encontrar-se de noite com Jesus, para não dar na vista para os seus companheiros ali do Sinédrio, e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele estava incomodado em relação à mensagem que Jesus já tinha começado, porque era o início do ministério de Jesus. Então esse é o contexto mais próximo de João 3,16, e Jesus, na realidade, ele vem aí, trabalhando esse contexto, de falar com Nicodemos, para dizer o quê? Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso aqui nos primeiros versículos aqui do capítulo 3, Jesus respondeu: em verdade, digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a questão era nascer de novo, esse é o centro. E para nascer de novo, precisa o quê? Qual é a atitude do homem, o que precisa acontecer na experiência do homem? Crer. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, por exemplo, quando nós vemos ali no versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem, porém, mantém-se em desobediência, algumas versões diz, aquele que se mantém em desobediência, mas o editor, ele logo coloca ali embaixo, olha, essa frase em grego significa, quem, porém, recusar-se a crer no Filho. Algumas versões mostram de maneira direta, quem não crê no Filho não tem a vida, aquele que se recusa a crer no Filho. Então não existe nada mais importante que isso, queridos. Então, eu não sei como a sua vida está, eu não sei quais são os desafios que você tem vivido, não sei quais são as preocupações que porventura você tenha. Muito normal nós estarmos preocupados, mas não muito. Não é normal nós estarmos muito preocupados por causa disso. Porque Jesus já se entregou por nós. E o apóstolo Paulo nos dá esse direcionamento: não estejais preocupados com coisa alguma, não. Na impressão que a gente está falando assim, ou dá vontade de dizer para Paulo: Paulo, você não sabe a minha situação aqui. Mas não é Paulo que está falando, os irmãos perceberam isso, não é? Quem é que está falando? É Deus que está falando através de Paulo, é Deus falando para Paulo, Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, é o texto que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6,
Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas orações em súplicas, ações de graças, e a paz que excede todo o entendimento cuidará dos vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, gente, não existe coisa mais importante que essa. O mundo celebra de maneira intensa qualquer coisa boba. Coisa boba em relação a isso, tá bom? Eu vinha vindo para cá e eu vi alguns torcedores fazendo uma festa. Que coisa boba, ele não sabe da verdadeira motivação de celebração. Não sabe, ele não conhece isso. A ira de Deus está sobre a cabeça dele. Se ele não crê em Jesus, e o nosso papel é compartilhar esse evangelho com ele, é compartilhar o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não existe coisa mais importante que isto. É mais importante que tudo. É mais importante que a saúde. É mais importante que a família. Ai, como Deus ama a família e como Deus, aliás, Deus ama a nós muito mais do que nós amamos a nossa família. Deus me ama mais do que eu amo Fernando, meu filho, do que eu amo a Joyce, minha filha, do que eu amo Tiago, meu filho. Você que é mãe, que é pai, sabe o que significa isso. O nosso amor é um amor relativo, mas o amor de Deus é absoluto. E o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então não existe coisa mais importante do que nós nos identificarmos, nos assenhorearmos dessa mensagem e vivermos a partir dela com paz. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Em tudo, coloque diante de Deus, com súplicas e orações, e a paz, que excede todo entendimento, cuidará dos vossos corações em Cristo Jesus. O convite do próprio Cristo: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O próprio Cristo: vem cá, eu te ajudo a carregar isso aí, porque eu sei que vocês terão muitas aflições. Gente, não tem como isso, não tem como celebrar essa fé. Não tem como celebrar essa fé. Para que nós possamos nos extasiar, para que nós possamos nos alegrar intensamente, e poder compartilhar isto, através da nossa vida, através do nosso ânimo, através da nossa compreensão, através das nossas orações, nós levarmos essa mensagem para todo aquele que ainda não conhece Jesus, que cá para nós está em maus lençóis, assim como eu estava em maus lençóis antes de 1978, mas a graça de Deus veio sobre a minha vida. Mas sabe por que veio sobre a minha vida? Porque Deus é gracioso, é evidente, mas Deus me levou a ouvir a sua mensagem. Os irmãos já sabem a minha história. Eu me converti em 1978, comecei a namorar com a Noemi em 1968, foi o ano que eu estive aqui, ali onde está, um pouquinho mais para trás, onde está a Ana e o Reinaldo. Não era convertido, eu me converti 10 anos depois. Interessante isso. E ouvindo o Evangelho, vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá comigo, vamos ouvir o Evangelho. Aliás, a vida do Reinaldo é isso aí, né, Reinaldo? É a expressão disso, né? Ia em Vila Mariana, num momento, as coisas aconteceram. Deus veio e, como um trator, Senhor, perdoa, mas veio e me trouxe para perto dele, e eu não esqueço disso jamais. 3º domingo de junho de 1978, recebi essa salvação maravilhosa em Cristo. Amados irmãos,
que essa mensagem seja uma mensagem que nos alegre, seja uma mensagem que nos aumente a responsabilidade de fazer cada vez mais o que devemos fazer como filhos do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós oramos gratos ao Senhor pela vida. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que aconteceu conosco, pela experiência de salvação que tivemos, pela nossa vida transformada, se bem que não ainda plenamente, nós estamos em transformações diárias, estamos sendo moldados à semelhança de Cristo, mas Senhor, eu quero te pedir que nós estejamos sendo transformados de maneira mais rápida. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos mais rapidamente em semelhança de Cristo, por favor. E aumenta cada vez mais a nossa alegria, por essa mensagem ter sido absorvida pelo nosso coração, por Tua graça e por Tua misericórdia. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar.